do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Feliz sábado. O povo de Deus hoje nessa manhã vai entrar no céu. Existe uma conexão entre o céu e a terra, e essa conexão está escrita no livro dos livros, o Cânon Sagrado, e eu convido o povo de Deus nessa manhã para abrir as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 4. Nós vamos subir, irmãos. Iremos fazer uma viagem galaxial e entraremos nos céus, remidos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 4, eu convido a todos, principalmente as crianças e jovens, a acompanhar a leitura para a compreensão por intermédio do derramamento do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Versículo 2: imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciões vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono, no versículo 5 de Apocalipse 4, e do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a leão, o segundo a um touro, o terceiro a um homem, e o quarto a uma águia voando. No versículo 8, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro de suas asas estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E sempre que os seres viventes estavam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante daquele que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do
trono, dizendo: digno és, Senhor nosso, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Irmãos, existe uma porta no céu. Se você quer olhar para o céu e saber aonde está essa porta, você olha para onde nasce o sol. Acorda cedinho, o interesse de procurar a pérola preciosa que vai suprir todas as necessidades da sua vida. Você vai ficar de costa para o sol e com a sua mão esquerda você vai estender. E se você tiver com o sol batendo na sua costa, nascendo, e com a sua mão esquerda apontada, você pode subir os olhos que a porta do céu está exatamente nessa direção, exatamente na constelação de Órion, aonde Jó viu os cinturões da constelação de Órion se abrindo e Jó escutando as promessas do seu Redentor. E Jó falou: o meu Redentor vive, eu sei onde ele mora. Jerusalém está apontada para o lado oriental, o templo está do lado oriental, o monte de Sião está no lado oriental de Jerusalém, e aquela pequena nuvem, que São Mateus fala, do tamanho da mão de um homem, veio do lado oriental. Irmãos, todo dia você tem que acordar, virar as costas para o sol, erguer as mãos para a sua esquerda, que é o lado oriental, que é o leste, e aí você fala: Senhor, Santo, 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 é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que ajuda. Você tem uma porta no céu, só uma, que mostra o trono do Pai. Nós não estamos falando aqui em Jesus. Aonde vocês estão entrando nesse momento no culto divino hoje, em agosto de 2012, é exatamente na sala do papai, do papai, do Pai do céu. É um trono e ele está sentado nesse trono. E é semelhança de jasper com sardio, então quer dizer que é uma semelhança de uma cor rosa com vermelho. E em cima tem um arco-íris, que é o sinal da promessa, só que esse arco-íris parece uma esmeralda. Desse trono saem vozes, relâmpagos e trovões. Diante do trono sai um rio cristalino. E diante do trono tem 7 lâmpadas tochas, que são 7 Espíritos de Deus. E ao redor do trono, um ser vivente aqui, outro ser vivente aqui, outro ser vivente aqui e outro ser vivente. Leão, touro, homem e águia. Exatamente as 4 tribos que ficavam nos pontos cardeais do acampamento do povo de Deus no Velho Testamento. Cada tribo tinha uma bandeira: a de Rubens, a de Judá, que era leão, a de Dan, que era águia. Então, irmãos, esses seres viventes são anjos diferentes dos outros. Na Bíblia só traz relato que existem 4 seres dessas espécies criadas por Deus. Por quê? Porque eles têm olhos na frente e olhos atrás, e eles têm 6 asas. É diferente do nosso anjo assistente, que só tem 2 asas. É diferente do nosso anjo da guarda, que só tem 2 asas. Aquele anjo que está anotando todos os seus pensamentos e todas as suas ações 24 horas por dia, e mandando para Jesus separar o que é ação boa, o que é ação ruim, e para ver o que pesa na balança. Esses anjos, eles são querubins, eles estão diante do trono, com olhos para todo lado. Esses anjos, irmãos, eles representam o olhar de Deus dentro da nossa vida. E os 4 seres viventes estão sabendo que nós estamos falando dele agora. Eles estão lá, todo poderoso. Tem uma igreja que está falando diva do Senhor. Todo poderoso. Tem uma igreja lá no Brasil que está falando de nós, que nós cantamos
24 horas sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que ainda há de vir, que é a nossa bendita esperança. Mas existe também 24 anciões sentados em 24 tronos ao redor do trono. É como se o trono fosse aqui, os 4 anjos aqui, o rio cristalino saindo os 7 Espíritos de Deus, a esmeralda em cima, e aí 24 tronos, que são quem? São os 24 anciões vestidos de quê? De linho fino. Então já estão vestidos da justiça e a coroa de ouro, então são vitória. São 24 pessoas escolhidas quando Jesus ressuscitou. E aqui vocês veem em São Mateus que quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele para participar perante Deus do juízo celestial, daquele julgamento que Jesus vai receber a ordem com o juiz, e o Pai vai passar para o Filho o poder de julgar. E os 24 anciões serão as testemunhas do céu, como ser humano, que o juízo está sendo feito. No milênio nós vamos julgar, mas eles estão lá, já observando tudo e cantando, porque os 24 anciões cantam sem cessar: digno é, Senhor nosso, Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder. Por quê? Porque tu criastes, é o nosso Criador da semana, do sábado, do ser humano. E por tua vontade, é pela vontade de Deus que eu estou pregando hoje aqui. As coisas foram criadas e existiram para ele. Tudo é pela vontade de Deus, mas se não for coisa boa, mas ele permite, porque todo o mal contribui para o bem daqueles que amam e temem o Senhor. Nós estamos na sala do Papai do Céu. Nós estamos na sala onde vai ser julgado o mundo. Nós estamos vendo o trono do Pai e quem fica 24 horas com o Pai. O Pai tem 4 anjos especiais e 24 seres humanos especiais na sala. Apocalipse capítulo 5. Vi na testa do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito. João chorava muito. Por quê? Porque ninguém era digno de abrir o livro, nem olhar para ele. Mas um entre os anciões, que eram 24, chegou para João e falou: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinham 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E esse cordeiro que estava no meio agora dessa sala, ele tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. Logo que o cordeiro, que havia sido morto, mas que estava vivo, que tinha 7 olhos, tomou o livro, os 4 seres viventes, no versículo 8 de Apocalipse 5, e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. De repente, no meio da sala aparece o cordeiro. E quem é o cordeiro? Jesus. O cordeiro apareceu porque o cordeiro tem uma função: pegar o livro que está selado, escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Esse é o livro do destino da vida de cada um.
Sua vida está sendo escrita num livro de dentro e por fora, e Jesus está selando, e Deus está selando ele, e só um pode abrir para te julgar: Jesus. Selamento é julgamento. Você vai selar, você vai separar. São sinônimos na Bíblia e dentro da doutrina do nosso povo, que selamento é julgamento. Ser selado, vamos abrir, Deus vai julgar. E veja que todos os dois primeiros cânticos, pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciões, eram direcionados ao Pai. Mas quando Jesus aparece como aquele que tem a possibilidade de julgar a tua vida, porque Satanás é o acusador, os 4 anjos especiais, que são os querubins com 6 asas, eles saem ao redor do trono do Pai, e os 24 anciões saem também, e vai para ao redor do Cordeiro, e os 2 grupos juntos, os grupos dos 4 anjos especiais, que rodeiam e cantam para o Todo-Poderoso, 24 horas sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eles se unem, os 4 anjos e os 24 anciões. Aí eles chegam e falam: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, nação e povo, e fizestes para Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus passa a ser assim, a atenção do céu, não mais o Pai. Porque aqueles que assistem perante o Pai, deixam o Pai e vai para o Filho. E olha, o que acontece? Versículo 10 de Apocalipse, capítulo 5: o Papai do céu derrama o seu Santo Espírito para a salvação do seu povo e conversão e santificação da sua igreja. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Versículo 11, né? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles eram miríades de miríades, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, glória, força, honra, glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e de todas as coisas que nele há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor, a honra, a glória e o domínio dos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciões prostraram-se e adoraram. Primeiro cântico do céu, os 4 seres viventes: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, é e que vai voltar. Segundo cântico que está sendo cantado no céu agora, que eles amparam. Talvez a gente sabe, tem algo especial, mas o que está escrito aqui: 24 anciões falando: digno é, Senhor nosso, Deus nosso, de receber agora a honra e o poder, porque tu criastes e por tua vontade tudo existe. Terceiro cântico: esses 2 grupos saem do Pai e vai para o Filho e fala: digno és, Cordeiro, por quê? De pegar o livro, abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste homens de toda tribo, língua, nação e povo, e fizeram essas pessoas reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora olha que interessante. Quando eles vão cantar, os 24 anciões, no versículo 8, olha aí, eles têm o quê? Harpa, e tem o que mais? Taças de ouro, cheias de quê? De incenso. Que é o quê? Nossas orações estão aonde nesse momento aqui, irmão? Nossas orações estão lá no incensário do santuário? Não. Aí entre os 24 anciões apresenta as orações. E o que acontece? Acontece mais 2 cânticos, porque 3 já foram cantados. Aí o que acontece? Quem é que vai cantar agora? Os anjos. Os anjos não cantaram.
Quem cantou foram os 4 seres viventes, os 24 anciões. Agora vamos ver quem mais mora lá no céu. Então, olha só, os anjos do versículo 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 24 seres, ou dos 4 seres e dos 24 anciões, e o número não dava para contar. E no versículo 12, esses anjos falavam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quem canta esse quarto hino? Os anjos. E depois, existe mais alguém lá no céu? Então vamos lá. Ouvi também a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo o quê? Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quem é que canta aí? Todas as criaturas que Deus criou. Cinco cânticos. 2 para o Pai, 2 para o Filho e 1 para o Pai e o Filho juntos. Santo, 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 o primeiro. O segundo, digno és porque és criador. O terceiro, digno és Cordeiro, porque você morreu e pode fazer tudo, inclusive abrir o livro da vida de cada um. O quarto, os anjos, digno és porque ele tem sabedoria, força, riqueza. E os anjos até exageraram, né? Ainda falaram tanta coisa que Cristo é. E depois, todas as coisas criadas vai cantar para quem? Para o Pai e para o Filho, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o quê? Versículo 5: louvor, honra e glória pelo domínio dos séculos e pelos séculos. Irmãos, no céu então quer dizer que lá no coral é o que eles mais fazem, porque vocês sabem que a parte do louvor que mais sensibiliza o cristão, que a parte do louvor que mais abre nossas afeições para o céu, que a parte do louvor que mais está suscetível à ação do Espírito Santo, é a parte musical. Por isso que Lúcifer era o regente do céu. Aí ele mexia com música. Aí na hora que os anjos estavam naquela, aí ele falava: Deus não presta, a sua lei é pesada. Jesus, em primeiro lugar, ele não morreu, não foi para lá nos salvar, foi para reivindicar o caráter santo e puro do Pai. Depois para nos salvar, e nós entramos dentro do plano da salvação, aptos e na confiança de sermos filhos de Deus por intermédio do nosso irmão, o Filho do Homem, nosso Salvador Jesus Cristo. De todas as criaturas, só quem é filho de Deus somos nós. Nenhum outro no universo é filho de Deus. São criaturas de Deus, mas nós podemos ser filhos de Deus por intermédio do sangue expiatório do nosso irmão, o segundo Adão, chamado nosso Senhor Jesus Cristo. 5 cânticos do céu. Eles estão cansados, que já estão há 6.000 anos cantando em função de alguém que morreu por nós, cantando em função da pureza e da santidade, e cantando em função de um Deus criador e não de um Deus imitador, que é Lúcifer. Deus cria e Lúcifer imita. Por isso que os cultos hoje estão ficando todos iguais, porque o mundo está imitando a maneira de Satanás pregar. A pregação divina, ela vem direto da porta do céu, e não de livros desses que estão cheios por aí, tentando enganar a corporação babilônica moderna. Tem que estar aqui, e é só aqui, irmãos. A luz menor é só para ampliar, mas a luz maior é o nosso guia. Nós temos que ter certeza como é o céu e o que eles cantam, porque talvez a gente pode estar querendo cantar uma coisa diferente do que eles cantam, e a gente não prepara para o cântico que está lá. E qual é o cântico que vai ser cantado no céu? Apocalipse capítulo 15. Irmão Carlos, vai ter um dia que esses anjos, querubins, os 24 anciões, os anjos criados e as outras criaturas que não são filhos de Deus, eles vão parar de louvar a Deus? Vai! Eles vão fazer silêncio. Lá no céu tem silêncio. E uma dos relatos que nós sabemos que o céu teve silêncio foi quando Jesus sucumbiu, o
peso do cálice no seu ombro, e Jesus tremeu pela angústia da morte e falou 3 vezes: Pai, se possível, até que ele não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, desejado de todas as nações, diz que o céu estava em silêncio. Por quê? Porque todos os anjos estavam torcendo: ô Filho do Homem, aceita o sacrifício, porque valerá, porque você vai levar a igreja ocidental junto com você. Vai ter um dia que eles vão parar para dar oportunidade dos filhos de Deus cantarem. Vocês pensam que essa música hoje é uma música santa? Ela só leva o nome de Jesus. Vocês pensam que o embalo musical do mundo é o embalo que nós devemos ouvir, de notas dissonantes e sustenidas, onde tira a harmonia do canto e do coro? Só se canta acima das oitavas para ter o grito e não aquele louvor, é aquela voz que sai pelo Espírito Santo. Há uma crise na música. E eu venho ensinar a história que da maneira que está sendo conduzida a música será um laço nos últimos dias. Mas haverá um povo que cantará o cântico do céu. Apocalipse capítulo 15. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, esses vitoriosos estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. E todas as nações, por isso da santidade de Deus, se prostrarão diante dele e verão que os seus juízos são manifestados. Nós vamos cantar o mesmo cântico: o Todo-Poderoso, Ele criou todas as maravilhas e Ele é santo. Agora veja onde nós vamos cantar isso: em cima de um mar de... E aonde está o mar de vidro? Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, no versículo 3, 6. Aonde está o mar de vidro? Diante do trono, em Apocalipse 4 e 6, também havia como que um mar de... Aonde é que nós vamos cantar esse cântico quando os outros anjos silenciarem que o cântico é de Moisés e do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, porque só o seu nome será glorificado, porque tu és santo, e por isso todos virão e se prostrarão diante de ti. Onde é que nós vamos cantar isso? Nós vamos cantar isso em cima do mar de vidro que sai do trono de Deus. Assim que Jesus salvar a sua família humana e resgatar para o céu, existe um grupo dentro dessa família que cantará um cântico em substituição aos outros 5 cânticos que estão no céu. Nem todos os salvos cantarão esse cântico, somente aquele que for vitorioso. Porque o cântico do céu é um cântico de vitória em cima das nossas inclinações, em cima das nossas tendências, em cima exatamente da nossa maldade, da nossa falsa piedade, em cima das nossas fraquezas, em cima da nossa iniquidade, que é o nosso pecado conhecido que a gente tem. Pecado não, é aquele que você transgride, pede a Deus, perdão, o arrependimento, aí você abandona e não pega mais. Iniquidade não, é quando você faz o mesmo pecadinho todo dia, ou pecadinho gostoso, aí é iníquo. Aquele que vencer, quem? A besta, sua imagem e o número do seu nome. São 3 coisas que nós temos que vencer: a própria besta, que é o poder maligno corrompido, a imagem dela que será levantada pela abominação assoladora, a falsa adoração, e o número do seu nome, que é o número de um homem. Nós vamos ter que peitar esse homem, que o anticristo vai levantar ele. Vai ter uma luta entre o exército de Deus e o exército do mal. O exército de Deus chama-se
Igreja Adventista do Sétimo Dia, um povo que está se preparando para o exército do Senhor. E saímos vitoriosos, e Jesus vai pegar esse grupo vitorioso, a geração que estiver viva, aquela que vencer exatamente o falso dia de descanso, aquela que vencer as falsas doutrinas, aquela que vencer exatamente as doutrinas do demônio que tem entrado dentro da igreja de Cristo desde o início de sua fundação. Eles vão cantar e eles vão ficar diante do trono, e todos os outros salvos lá fora escutando. Nós, eles estão perante o Pai, que a gente sabe que ninguém pode estar perante o Pai. Por quê? Porque nós somos o único na face da terra que temos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos igual ao Pai e nós somos igual ao nosso Criador. E veja, irmãos, quais são as características desse vitorioso? As características desse vitorioso, para a gente concluir, está exatamente na história de Moisés e na história de Cristo. Por quê? Porque eles vão ter o mesmo espírito de Moisés e o espírito de Cristo. Que espírito foi esse? Da vida. Da vida. Quando Moisés tirou o povo para livrar e para levar para uma terra prometida e uma terra boa, o povo logo se corrompeu e Moisés subiu e falou o que para o Pai? Deuteronômio, capítulo 9, finalizando. Qual é a característica do verdadeiro vitorioso em cima da besta, em cima de sua imagem e em cima do número do seu nome, que é o que nós estamos esperando enfrentar antes do aparecimento do nosso Salvador? É a aliança, é essa tríplice aliança do mal. O que Moisés fez quando o povo levantou o bezerro de ouro, começou a tocar outras músicas, começou a se vestir diferente, começou a se distanciar daquilo que Jesus quer, que é a religião pura e verdadeira, que é visitar as viúvas, que significa a necessidade dos carentes, e exatamente ficar livre da corrupção do mundo. A religião verdadeira é essa: suprir os necessitados e fugir do mundanismo. Isso está na Bíblia. Mas o povo de Deus estava naquela situação do bezerro de ouro, misturado com princípios mundanos. Falava o nome de Jesus, mas dançava como os mundanos. Falava o nome de Jesus, mas deitava como mundano. Aí Moisés tomou uma atitude. Por isso que o cântico daqueles que serão apresentados perante o Todo-Poderoso no mar de vidro carrega o nome do Cordeiro e o nome de Moisés. Olha a posição de um verdadeiro Filho de Deus nesses últimos dias, que será selado e sairá vitorioso. Êxodo 32. Êxodo 32, no versículo 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado? Ainda tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si outro Deus, outra coisa que não é aquela que Deus pediu. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão risca de quê? Risca de onde? Riscar o nome de onde? E nós estamos falando que existe um livro o quê? Um livro sério? A posição de Moisés foi aquela, vendo toda essa situação que está hoje no mundo, vendo toda a bagunça que hoje está no mundo, vendo como os homens estão julgando os homens, vendo como o nosso comportamento dentro da casa, dentro do nosso trabalho. Moisés falou: não, Senhor, mesmo assim, esse é teu povo, mas se eu não ficar com ele, pode me tirar desse livro também. Porque se não for, irmãos, com esse povo, nós não conseguiríamos chegar no céu. Se não for aqui junto com esse povo, junto, acreditando na vitória do Cordeiro, que comprou com seu sangue, nós não vamos chegar.
Nós só vamos chegar se nós fizermos uma frente unida em prol da verdade que está assolando nos nossos lares. Essa é a porta da parábola que a gente pregou no último sábado. Que a igreja é separada pela metade e numa hora sai o grito: eis o noivo, Jesus vai voltar. Olha a abominação assoladora sendo colocada no mundo. E agora todo mundo tem que adorar essa abominação. Aí a metade da igreja, irmão, chega na porta e o que acontece? São Mateus 25. São Mateus capítulo 25. A porta está aberta, mas não é para sempre. Então Mateus capítulo 25, versículo 10. E tendo as 5 virgens loucas, imprudentes, indo comprar o azeite, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus falou: em verdade eu não vos conheço. E elas estavam dentro da igreja. Tinha a Bíblia, tinha o azeite, tinha o Espírito Santo, mas a porta vai fechar. Meu menino não sabia o que era a porta da graça, de 12 anos, quando a gente começou a estudar sobre a porta do céu. Ele não sabia que um dia ia fechar, que a gente vai ter que viver santo perante um período chamado tribulação, um tempo de angústia. Somente com a unção do Espírito Santo será derramada no alto clamor a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Essa porção que cada um recebe de acordo com a sua santificação, que cada um vai receber a sua porção digna com a sua vida espiritual, é que não vai ficar, que vai nos capacitar em viver esse período de angústia de Jacó até o aparecimento do nosso Redentor. Mas o mundo não vai ter o Espírito Santo, que a porta da graça vai ser fechada e o Espírito Santo vai ser levado novamente para o Pai, para o trono. Só teremos os anjos para nos defender das catástrofes mundiais e também da fome. Nosso pão e nossa água serão certas assim como Elias, porque os anjos de Deus trarão o nosso pão e nossa água. Meu filho não sabia isso. É verdade que nós vamos ser alimentados pelos anjos antes de Jesus aparecer, mas falam só Jesus, Jesus, Jesus. Pai, veja que as que ficaram para fora é porque o quê? São Mateus 25, versículo 10. Chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram. Existe um pré para quê? Para a volta de... Então quem acha que Jesus não vem na nossa geração não está se preparando, está só pregando. E a mensagem hoje é tão boa, porque todo mundo tem problema, é só pregar seu problema. Quando você vê a abertura dos 7 selos e que você vai aplicar, como é que Jesus vai te olhar, como é que Jesus vai te avaliar, como é que Jesus vai pôr na balança a tua vida, e você só vai ser salvo se tiver mais coisa boa do que menos. Para onde a balança perdeu? Risca-se nomes e aceita-se nomes. Risca-se nomes e aceita-se nomes. Esse livro da vida dessa pessoa não presta. Deixa ele para o livro da morte. Agora esse presta. Por quê? Porque ele enfrentou a besta da sua imagem e o número do seu nome. A gente dificilmente sabe. Pergunta para o seu filho se ele sabe o que é isso. A besta, a imagem da besta e o número do nome da besta, que é o número de um homem. A Bíblia está dizendo. Pergunta, porque ele vai ter que lutar contra esses 3. Ele está dizendo que quem vai cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro é aquele que deu a vida pelos irmãos e pela igreja. É como Moisés. É isso que o mundo nos espera, irmãos. É uma mensagem de um selamento aonde vai ser aberto a tua vida. Aí Deus vai falar: ele merece cantar um cântico novo, então ele vai ser selado com o meu selo. Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ter na nossa testa, os que vão cantar o cântico vão ter na testa 2 nomes. O nome de quem? Somente poderá entrar na sala de Deus, somente poderá pisar no rio cristalino um grupo, e os anjos identificarão e todos os outros também, porque eles trazem na testa 2 nomes.
Os grupos do mártires, Ellen White viu, eles são diferentes. Ele tem bordados nas mangas e aqui nos seus vestes, santo, vermelho. Aí são os mártires. Você fala, aquele ali é um mártir. Ei, você morreu em que época? Foi na época da perseguição brava ou foi na época, né? Vamos conhecer ele. Mas aqui está dizendo que os selados, os que vão estar com Cristo, só tem dois nomes. O nome de quem? Irmãos, o nome de quem? O nome do Pai e do Cordeiro. 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi que era como de arpistas que tocavam suas harpas e cantavam um cântico. Versículo 3. E cantavam um cântico diante de quem? E diante de quem? E ninguém podia aprender aquele cântico, senão quem? Por quê? Porque eles foram comprados. Por quê? Porque não se contaminaram com outras doutrinas. Acreditou só na Bíblia. E não acreditou em livros, trazendo catecismos. E eles foram o quê? Comprados como primícias. Para quem? Para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca o quê? Não achou? Não tem doutrina de demônio. Não está misturado com outras igrejas. Mas, irmãos, uma esperança para você deixar tudo isso que o mundo faz com você, quando você quer expor a palavra de Deus. Quando você olha na esperança de ter na sua testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro escrito na sua fronte, para você poder entrar dentro do templo de Deus e estar perante o Pai. Caramba, Ellen White viu, nem todos podem entrar. Hoje fala, você não pode entrar aí não. Você ainda não tem o nome do Pai e o nome do Cordeiro na testa. Foi o único local onde, de todas as visões, ela não pôde ver. Aonde que era? O templo do Pai. Aonde está o Pai? O mar cristalino, aonde os filhos de Deus, selados com o selo do Deus vivo, será apresentado. E eles cantarão e substituirão os cânticos que acontecem no céu. E nós vamos passar dia após dia cantando: grande e admirável são as tuas obras, ó Todo-Poderoso, que só tu és santo. E a santidade de Deus vai irradiar na nossa vida. É fácil ser santo, é só você dizer não a mim. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Só canta quem tem o nome do Pai e o do Cordeiro na testa, que reconheceu o Pai como Criador, que reconheceu o Pai como Santo e que reconheceu o sangue do Cordeiro como foi que mediou o livro da sua vida. E haverá uma nação santa, um sacerdócio real, um povo puro, chamado povo de Deus, e nós estamos sendo chamados para isso, em nome de Jesus. Amém.